vamos ler a Bíblia. Apocalipse 13, de 1 a 10. E nós vamos basear no quarto selo, parágrafo 106 em diante. Vamos ver o que Deus tem para nós no quarto selo, a partir do parágrafo 106. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Nomes blasfêmios, né? E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, 3 anos e meio, hein? E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, preste bem atenção, quem não perdoa. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Te pedimos, Senhor, que aquilo que somente compete exclusivamente ao Senhor, possa ser feito pelo Senhor, por nós, mais uma vez. É uma escola, Senhor. Estamos em família. Precisamos, ó Deus, de chegarmos ao lugar que devemos estar. Cobre-nos com tua misericórdia. Abençoa o amor de cada um pelo outro. O amor da esposa, do marido, dos filhos, dos pais. Abençoa o amor daquele filho pela sua mãe, está brincando com sua integridade física, com a moto. O seu amor de filho, ele tem amor. Se ele vê um outro rapaz fazer aquilo com sua mãe, ele briga, ele vai agir, ele vai levá-lo à delegacia. É necessário que o Senhor abençoe o amor dele pela sua mãe, desses maridos, dessas esposas. Abençoe o amor de cada um ao fazer a sua comida, tomar o seu almoço, vestir a sua roupa, o seu calçado, entrar no seu lar, no seu leito, na sua mesa. Jesus, nós precisamos do trabalho com amor, do pedreiro, do motorista, como diz, dirija com amor. Precisamos do Senhor em todos os sentidos da vida. Como diz o profeta, se cabe misturar amor naquele assunto. Tem amor por aquele pobre rapaz, marcado pelos seus atos.
pela sua loucura, pela sua demência. Pode misturar amor com isto e ver mais uma vida libertada. Te damos graças, Senhor, pelo sentimento sacerdotal em tua igreja. A vida abundante do Filho abundante, do amor abundante, da graça abundante. Tudo que eu quero para mim, eu quero para todos nesta hora. Quero alívio, quero perdão, quero uma segurança para atravessar o vale. Em nome de Jesus Cristo, quero paz no espírito, paz na alma, e tudo que eu quero para mim, quero para os nossos ouvintes. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Assentai-vos, meus irmãos, assentai-vos. Tantas as horas em que sinto grande tribulação, às vezes me desanimo, pensando até em parar. Mas logo, Senhor, vem falar comigo, mostrando-me todo o seu querendo-me para si, traçando planos para mim. Tudo que tenho passado, tudo que tenho sofrido, Deus preparou pra mim, pois o gozo virá, eu sei. Cristo me fortalecer, Ele me considerou fiel, chamando-me para o servir. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Encheu a minha vida de poder e paz real. Te amo, Jesus, meu Senhor. A ti todo meu
Muito obrigado, irmão Meixo. O irmão Brana tinha um hino que identificava muito com ele. E era uma irmã que cantava, não? Ele sempre gostava. Mas vamos ver aqui, no primeiro selo, em primeiro lugar, parágrafo 171. Logo em Apocalipse 13, ele implanta a marca da besta, como diz em 2 Tessalonicenses: somente espera até que seja tirado do meio o que agora impede. A religião cristã está sobre a terra em sua pureza ainda, somente por causa do que o impede, do que aquilo que está impedindo o mistério da iniquidade. Também lemos ali do que se assenta no templo de Deus, chamando-se Deus, perdoando os pecados sobre a terra. Isso continuará e a maldade se multiplicará, porque ele, todavia, não será conhecido até que venha o tempo quando for revelado. Parece com Deus. Então a igreja será arrebatada. Quando a igreja subir, então ele muda de anticristo para a besta. Esta igreja tão grande e tão bonita, mas agora chega a ser a besta. Oxalá eu pudesse fazer com que as pessoas vissem isto. Isso tem muito a ver com o nosso arrebatamento. O espírito do erro, o espírito do engano, jaz à porta. E não temos que pensar que ele está somente lá fora. Isso é que tem que ser posto em ordem. Não podemos admitir e ficarmos descansados que esse espírito do erro, do engano, está somente lá fora. Então você não pode evitar de lembrar, de pôr em pauta, no seu conhecimento bíblico, a história de Israel, do êxodo de Israel, principalmente depois que atravessa o mar, em demanda da terra prometida. Você não fica muito bíblico e você não dará conta de ser espiritual a contento se você não se familiarizar com as Escrituras. Se você não tiver interesse por aquilo que foi uma sombra, na verdade. E às vezes é cansativo ler o Velho Testamento, principalmente o Pentateuco, o Deuteronômio, que é uma repetição apenas. Mas você precisa estar familiarizado com o Êxodo. Sua criança, a escolinha, no tempo próprio. Isso tem muito a ver. Êxodo é saída. Tanto que o irmão Brana pregou os 3 êxodos. E nós estamos no terceiro êxodo. E a gente que parece que não quer sair para o terceiro êxodo. Isto quer dizer, a nossa carne não quer. A bem da verdade, nós não queremos o novo nascimento. Nós não queremos o batismo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo é um desinteresse absoluto, total, por futebol, por bola, por essa coiseira toda do mundo. Espíritos cruzando sobre nossas cabeças. Mas tem que lembrar que Abraão, numa fase de sua vida, ele oferecia o sacrifício, tangendo aquelas aves de rapina que queriam comer o seu sacrifício. Tudo isso está no anticristo, tudo isso está no falso profeta.
que é comer a árvore noiva, é destruir, é implantando espíritos. O irmão Branham disse, às vezes eu fico a pensar se nós não estamos apanhando espíritos uns dos outros. Porque eu considero que eu tenho um bom espírito, mas eu não quero trabalhar para ninguém apanhar o meu espírito. Eu trabalho para que as pessoas apanhem o espírito de Cristo. Você não tem que apanhar o meu espírito, você tem que apanhar o espírito de Cristo. Mas há pessoas que trabalham inconscientemente e de uma forma hábil para que as pessoas apanhem o seu espírito. E daqui a pouco aquelas pessoas estão agindo e se portando da mesma maneira. Agora, qual é o trabalho da televisão, da exposição, da mulher, na televisão, nas propagandas? Propaganda de pneu, propaganda de diferencial de caminhão, tem que ter mulher? De amortecedor? Por causa do espírito. Agora vamos entrar aqui no quarto selo 106, depois do profeta ler esta leitura que nós acabamos de ler. Ele disse, agora ontem à noite vimos que vinha com sua grande espada para matar. E também vemos que ele está morto com a espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de 2 fios que o matará. A palavra de Deus é uma espada de 2 fios que o matará. Só que ele não vai matá-lo em nossa defesa. Isso aqui está. A proteção de Deus está nisto, em nos dar a palavra. Ele está em nós, para que esse inimigo não venha nos enganar, nos matar. A sua espada assassina. Espere você até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes. E aquele grupo que em verdade pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, então cortará e partirá. Poderão cerrar o céu, poderão fazer isto, aquilo que lhes apraz. No terceiro selo, parágrafo 104. No terceiro selo, parágrafo 104. Vamos ver aqui. 104. E essa é a razão porque os avivamentos que devemos ter hoje, agora temos tido avivamentos denominacionais, porém não temos tido uma verdadeira sacudida. Não, senhor. Não pense que temos avivamentos, porque não os temos. Tem milhões e milhões de membros de igrejas, porém não há nada de avivamento. A noiva ainda não tem tido um avivamento. Ainda não tem havido ali nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Se necessitarão desses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. O tem prometido. Aqui no primeiro selo, 124, irmão Carlos, 124, não é? 122. Os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como preparar-se para obter essa grande fé de trasladação. Agora, aqui tem uma diferença que confunde muitas pessoas. Até mesmo coloca pessoas, certos segmentos, a esperar o irmão Branham ressuscitar isoladamente para vir revelar os selos, os 7 trovões. O que acontece é o seguinte: foram revelados todos eles, só que
não estão todos cumpridos. A diferença está exatamente nisso aí. Todos revelados, porém nem todos cumpridos. Agora, o que significa este cavalo branco? Temos estado muito longe do texto, perdoe-me, leamos a referência de novo. E olhei quando o cordeiro abriu um dos selos e ouvi um dos 4 animais dizendo uma voz de trovão, como uma voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis o cavalo branco, e o que assentava sobre ele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa. Não tinha até esse momento. E saiu vitorioso para vencer. Isso é tudo até ali, é o primeiro selo, Apocalipse 6, 1, 2. Agora encontramos os símbolos. Já vimos o que é o trovão. Isso é perfeito e o sabemos. O trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto. A abertura de um selo é um trovão. Cada abertura de um selo é um trovão. Então ele está dizendo, o trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto. Então não é o PhD, como disse ontem no rádio. O PhD da presbiteriana fala uma coisa sobre Apocalipse. O da Batista já fala outra. O da Adventista já fala outra. E afinal de contas, onde é que fica Deus nisso aí? Sendo que só esse, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, é que poderia abrir os selos, gente. É o parágrafo 124 do primeiro selo. O trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto. O trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto. Isso tem muito significado para nós hoje. Muito significado. Eu me lembro de uma palavra do irmão Galdona, que conviveu, viu com o irmão Brana também, já partiu para o Senhor lá da Venezuela. Ele falando sobre o anjo de cada nação. E Deus nos guardou de estar importando espíritos de outras nações. Ele falou sobre isso, e o que temos de ser ajudados por outros apóstolos é uma coisa, mas um ciclo vicioso de causar ficção ou facção, divisões. E parece que acudir a alguém que está morrendo como salva-pátria é que tem que ser discernido na hora em que estamos vivendo. Vocês que vão ouvir essas fitas, pastores, precisam discernir isto aqui. Talvez eu tenha que partir mesmo, sair de cena, para vocês valorizarem mais essas fitas. Aí então essas fitas vão ter muito valor, como tem acontecido com as do irmão Brana. Veja, nós somos responsáveis pela noiva brasileira. Isso é a Bíblia. Aqui, eu comecei no parágrafo 106, né? No 107 do quarto selo, continuando. Ele será aniquilado com a palavra que procede de sua boca, a qual é mais aguda que toda espada de 2 gumes. Eles poderão chamar 100 bilhões de toneladas de moscas, se assim o desejam. Amém. O que eles disserem, assim sucederá, porque será a palavra de Deus procedendo da boca de Deus. É a palavra de Deus, porém ele sempre usa o homem para colocá-la em operação.
Deus podia haver chamado as moscas ali no Egito, porém disse: Moisés, isto corresponde a ti. Estava ouvindo hoje, ou ontem à noite, ou hoje, foi ontem à noite, sobre um dos maiores médicos do mundo, sobre olhos, está em Goiânia, no centro de olhos, e gente que vem de outros países, até dos Estados Unidos, e americanos vêm aqui tomar aula com ele, onde tem outro centro que é muito importante, que é o de Boston, mas é ligado com o daqui. Então esse homem é um mensageiro mundial hoje. Mas a ciência não é a mesma? Em todas as partes? Não é a mesma? Sim, é a mesma. Por que está concentrado em um homem essa capacidade? Esse homem se tornou um pivô mundial para a questão de olhos. Autoridades, pessoas de outros países vêm a ele aqui em Goiânia. Um pequeno hospital de queimaduras tem a única forma do mundo a respeito de queimaduras aqui em Goiânia. E eu vou por reticência. É a palavra de Deus, porém ele sempre usa o homem para colocá-lo em operação. Ele podia falar e moscas acontecerem. Ele podia falar e todas as pragas que Moisés chamou acontecerem. Ele podia falar e não chover no tempo de Elias, mas ele precisou do Elias. Ele precisou do Moisés. Ele disse: isto corresponde a ti, eu te digo o que deves fazer, e tu anda e o fazes. Assim o fez. Podia haver escolhido o sol para essa obra, ou a lua, ou o vento, porém disse: Moisés, ele escolheu o seu homem. Deus escolhe o seu homem. Agora encontramos que Satanás, depois de haver sido lançado do céu, se encarna na besta, e agora é uma besta, anticristo, falso profeta, e agora a besta. E lhe foi dado o nome de morte, e o inferno lhe segue. É o verdadeiro Satanás em seu trono. Ó irmão, Satanás tem um trono. Ele é o representante de Satanás sobre a terra. Portanto, onde está o trono de Satanás na terra? Parecendo com Deus. O Espírito tem nos advertido que Lúcifer não tentou fazer um inferno, ele tentou fazer um céu melhor do que o de Deus. E o profeta mostra que Janes e Jambres resistiram a Moisés fazendo a mesma coisa. O espírito do engano troveja também. Ele tem os seus trovões. Ele tem seus mensageiros. Estamos preocupados com artistas de televisão, de cômicos de piadas. De vez em quando o profeta entra nisso e faz assim. E segue em frente. Ele não se tornou um profeta por simplesmente saber e combater o pecado até as raízes, como fez. O que identifica como profeta está aqui. Está aqui. Não foram os milagres. Tem gente que nunca ouviu o testemunho de Billy Paul.
mas viu o irmão Branham fazendo pessoalmente. E mais do que isso, pessoas que receberam curas maravilhosas. Um exemplo está aqui, um grande homem que me inspirou muito, T.L. Osborne, seus livros. Ele foi honesto em dizer que ele aprendeu a cura divina com William Branham. Ele pregou na cerimônia de sepultamento do irmão Branham. Mas onde está Osborne? Aquele homem viu coisas que Billy Paul viu também. Aquele homem realizou coisas que só o irmão Branham realizou. O irmão Branham criou olhos numa menina, Osborne criou num menino. A diferença está aqui. O que fez o irmão Branham ser o sétimo anjo, Apocalipse capítulo 7, versículo 10? Porque você pode vir com Elias, ministério do Filho do Homem. Mas e o anjo, de Apocalipse capítulo 10, versículo 7? É que tem a ver com esses mistérios. É o que tem a ver com esses mistérios. E você sabe por que o diabo não gosta de mim? É por causa desses mistérios. Você sabe por que o diabo não gosta de você? É por causa desses mistérios revelados. Ele disse assim: vocês precisam ver as pessoas, os seus semblantes, quando Satanás sabe que ele vai ser desmascarado ali. E ele um dia disse assim: assim que esse Deus permitir, eu matarei esse William Branham. Quando ele revelou a semente da serpente. Irmãos, com muita sinceridade nessa parte doutrinária espiritual. Se não podemos ser na parte humana aquilo que deveríamos ser, mas por favor, muita seriedade nessa parte doutrinária espiritual. Se o profeta de Deus não tivesse revelado a semente da serpente, ainda teríamos que esperar um profeta. Então, por isso é que João voltou da ilha de Pátimos, podia ser um grande conferencista, viajando pelo mundo todo, mas não, ele disse: examinai os espíritos, examinai os espíritos, procura discernir os espíritos, porque quem não discerne, não pode discernir os espíritos, não discerne o corpo do Senhor. E quem não discerne o corpo do Senhor, toma ceia indignamente. O Espírito Santo foi responsável na era de Martim, quando um anjo brilhante lhe apareceu, tão formal, tão educado, tão ajesusado, como está aí agora, ajesusado, coroado. Martim, eu sou Jesus, me adore. O que ele quer? Adoração. O que ele quer? Ser venerado? O que ele quer? Ele quer respeitos. Mas o Espírito Santo é responsável por isto. Martim apenas deu um tempinho a um fogão elétrico que acende, acho que quase todos eles. Mas você lê ali as instruções,
Se você liga e bate de uma vez, aperta de uma vez, vai sempre fazer tim, tim. Só vai pegar na terceira ou quarta apertadinha. É porque está escrito lá, guarde uns 5 a 10 segundos para depois apertar. Eu não sei quantos segundos Martim aguardou. Se foram 30 segundos, se foram 5 segundos, mas eu sei que quando ele apertou, a chama acendeu. Acendeu e mostrou para ele: Jesus não está coroado, a diferença estava ali. Você pode esperar que você vai ver. Quando você vê um pregador tipologista demais, mais do que o irmão Brana, por que você tem fitas e coisas que nunca você ouviu aqui? Aí que está a coisa. Eu estou dizendo, nós temos pregadores na mensagem que o irmão Brana ficaria pequenininho perto deles como pregadores, usando as coisas bonitas da mensagem. Isso aí é que tem o negócio, aquele negocinho de trás da cortina. Espera 10 segundos. Esses 10 segundos podem representar 10 minutos, 10 horas, podem representar 10 dias, pode representar, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quanto pode representar para você dizer sim ou não? A moça pode confiar, o rapaz pode confiar, porque o sinal virá. É só um pouquinho de tempo. Se ela faz questão daquilo, pode deixar que vem. Se ele faz questão de um sinal, pode deixar que vem. Um sinal que está além dos limites humanos, das coisas naturais da vida. Afinal de contas, ela é humana, afinal de contas, ele é humano. Então não é um filtro legalista. Porque então nunca deveria se casar. Jesus Cristo vive com a noiva dele aqui na terra, com sua igreja, conhecendo as suas estruturas. Mas isso se torna tão grande, tão grande, tão grande, muito maior do que Satanás, muito maior do que todo poder. Alguém disse: estou assim, coisa e tal, porque tem alguém, uma mulher falando do pastor no rádio. Tudo bem. Quer dizer que se a mulher estiver falando mal, quer dizer, se a mulher estivesse falando bem, meu Deus do céu, misericórdia, misericórdia. Basta sintonizar um pouco, esperar 10 segundos e a chama acenderá. Encontramos que Satanás, depois de haver sido lançado do céu, se encarna na besta, e agora é uma besta anticristo, falso profeta. Agora, bem entendido, no futuro. Eu não creio, porque o irmão Brana não crê, os seus não revelam isso. Revela o contrário. A noiva não estará no período da grande tribulação. Não pode. Ela não poderia estar. Ela está atribulada agora. Não tem um povo mais atribulado do que nós. Ele disse: não há um corpo mais enfermo do que o corpo de Jesus Cristo. Você não pode entender, você não pode abrir os olhos daquela filha, daquele filho, o entendimento deles, para entender por que você não quer que ele faça, que ela dê aquele passo. Mas ela quer casar-se grávida, é isso que ela quer. Na verdade, o que ela está querendo é isso. A mãe sofre, o pai sofre, e se torna até antipático, legalista, falatório, rabugento, e assim por diante. Mas você não pode dar aquilo que Deus não dá para a pessoa.
Mais do que vencer, Deus oferece. Por que que a gente tem que perder amigos que dá dor no coração da gente? Por que que a gente tem que perder pai, mãe, filhos com dor no coração? Esposa, esposo com dor no coração. Por quê? Porque é um rapto, é um arrebatamento. Para estar fora desse ministério da besta, é necessário que já esteja fora agora. É necessário que já esteja fora, como está acontecendo conosco. Se temos arrotos, se temos coisas que reprovamos entre nós e combatemos e detestamos, mas estamos fora. Nós estamos fora do mundo. Se tem uma coisa que tem que ser enojada por um cristão nesse país, é o rei, o Deus olímpico, futebol. Aquilo custou cutelo, sei lá como é que chama aquele negócio, uma coisa assim para sair de dentro de mim. É um demônio, é Satanás. É Satanás, é o diabo. Eu peguei um jornal essa semana para ver um classificado. Lá estava escrito: essa semana o pão nosso de cada dia é futebol. Futebol durante todos os dias da semana. E teve, né? Na Brasil Central. Só não teve sábado. Teve também? Então foi o pão nosso de cada dia. Eles puseram no jornal. O jornal está soltando isso. O pão nosso de cada dia. Mas o mundo precisa disto. Precisa. E o irmão Branham disse que, quer dizer, entra no espírito da coisa. Estão exuberantes. Ele disse que nós também, o nosso espírito deveria estar tão exuberante que nós, em outras palavras, não sentiríamos nenhuma falta daquilo. Qual é a vantagem que você tem em ouvir Jornal Nacional? Qual é a vantagem que você já levou nisso? Me responda. Ter notícias dentro de casa. Qual a vantagem? Responda. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Pelo contrário, desvantagem. O profeta diz: você já sabe o que eles vão dizer. Isso aqui significa morte. 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 A morte aqui não é encarada realmente como morte física. É a morte que significa separação entre o homem e Deus. É isso que é a morte, que esse espírito causa. Ao se colocar como sumo pontífice, ao se colocar no lugar de Deus, então ele mata, separa o homem de Deus para unir o homem consigo. O que significa concílio ecumênico? Morte. Se tivesse um jeito de dar um tapa na cara desse anticristo, desse falso profeta, dessa besta, para ele dizer: vem cá, negue esta mensagem, negue este profeta, negue. Mas aí o profeta diria: isso é que conta. Ele disse: isso aí é que conta. Nós vamos ver quem é quem.
morte e o inferno lhe segue. É o verdadeiro trono de Satanás, é Satanás em seu trono. Ele ofereceu este trono para Jesus. Oh, irmão, ele é o representante de Satanás sobre a terra. Esse bom homem é o representante de Satanás, é o sumo pontífice de Satanás. Ele agora é a cabeça dos reinos da terra, os mesmos reinos que ele ofereceu ao Senhor Jesus Cristo em Mateus 4. E Jesus rejeitou. Nós brigamos por causa de uma florzinha, por causa de um palito, por causa disso, por causa daquilo. Mas nós não brigamos por causa do reino da terra. Eu aconselho as famílias que não vieram sexta-feira adquirirem a fita cassete, no mínimo, e ouvirem aquela fita. Eu aconselho. De sexta-feira passada. Os mesmos reinos que ofereceu o Senhor Jesus Cristo em Mateus 4. Satanás agora chega a ser um verdadeiro rei. Ele é rei do futebol, ele é rei do cinema, ele é rei da religião, ele é rei em tudo, ele tem rei em tudo, reinando sobre a terra. Reinando. Nós usamos pasta de dente porque precisamos escovar nossos dentes. Nós precisamos de carro, nós precisamos de moral, precisamos de energia, precisamos de sobreviver. Isso é exclusivamente o necessário. Por isso Paulo disse sexta-feira para nós aqui: tendo com que cobrir e com que se sustentar, estejais com isso contentes. Agora isso sucede mais adiante no futuro. Atualmente apenas é o falso profeta. Porém, dentro de pouco tempo chegará a ser a besta, quando desfizer seu pacto que terá com os judeus vão nesta. Os judeus vão nesta. Vocês já sabem como é isso. Bem, e nesse tempo lhe será dado o coração de besta, e Satanás se encarnará, porque quando a igreja, a noiva, subir, Satanás será lançado. Ali é o fim. Ali terminam todas as suas acusações. Para ele, olha, preste bem atenção nisso aqui. Isso é bastante gostoso, familiar para nós, para encerrar, porque o relógio já mandou. Mas vejamos, Satanás teve um regozijo tão grande quando viu Jesus sendo sepultado. De repente ele deu coice, quebrou pedras e fez tanta coisa quando viu ele ressuscitado. Mas os seus agentes ficaram assim, um tanto tranquilos, até que a notícia chegou para eles. Mas tem uma coisa que vocês têm que guardar, é o Espírito nos dando agora. Eles ficaram felizes novamente, sabe por quê? Porque Jesus desapareceu, foi assunto aos céus, não se viu mais. A mentira prevaleceu. Roubaram seu corpo. Sufocaram a verdade. Daí a pouco a notícia lá. O pescador, o Pedro, botou o aleijado para andar. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
volta a ira todinha de novo. Mata o homem, sepulta o homem, sacrifica o homem. Agora, em nome deste homem, aleijados andam, cegos enxergam. A sombra desse pescador cura. Pau neles, pau neles. Satanás se irrita novamente. Mas você já pensou, o regozijo, Satanás vai se sentir rei da terra. Desapareceu o Joaquim Gonçalves. O Brana já foi. O povinho do tabernáculo já foi. O povinho de tal lugar, de São Paulo, de Minas, de Bahia, dali, daquela, de Jeffersonville. O povinho desapareceu, ninguém me incomoda mais. Ele está sentado como rei, mandando e desmandando. É isso que ele quer, não é? Mas ele não sabe que é por pouco tempo. Será amarrado com a cadeia de circunstâncias. Você quer ver você ficar irado? O homem fica irado quando ele tem muito dinheiro e que ele bota tudo quanto ele pode para uma mulher e ela dá bananas para ele. Ele fica irado com ela. Ele lança tudo. Você quer ver? É isso. Mas veja só, quando ele vê que o dinheiro dele, o poder dele é furado, que ele não encontra quem ele possa comprar, ele não vai encontrar um canal de televisão para usar, tudo isso será encampado pelo autor. O criador destas leis vai dizer: são minhas, eu vou regê-las agora. Por enquanto ainda escapa meia hora, um dia, está para nós, né? Mas lá não vai escapar nem um segundo para ele. Não vai ter nenhum futebol lá, para ninguém ver. Ele disse: mas que coisa, já levei os judeus à conversa. Tenho o bônus e o dinheiro do mundo todo. Tenho tudo nas minhas mãos. De repente está amarrado. Com todo esse poder, não vai encontrar uma viva alma a quem ele possa usar para fumar um cigarro, para beber uma cachaça, para decretar um dia de finados, para ter um Natal dia 25 de dezembro. E Natal nenhum. Que fúria, que frustração, que 1000 anos custoso de passar, custosos, 1000 anos custosos, não passa nunca, fica meia hora com uma dor de dente para ver quanto é que custa aquilo, parece 30 horas de dor de dentes. Não passa, mas até que passa, de repente, opa! Estou livre de novo, é agora, vou fazer guerra, mas é outra, agora é a final, vai chegar o fim, Apocalipse 20, vai desaparecer do mapa,